Bem, paramos aqui sobre o último Akedah, o último teste de Abraham. E procuramos aqui levantar o questionamento se o maior sacrifício foi da parte de Abraham, que espera um longo tempo para nascer justamente o filho, com a sua esposa Sara, e se foi de Isaac, quando o Ezra ele defendeu que Isaac tinha aproximadamente 12 anos. O Urashi defendeu que Isaac tinha 37 anos. Então, seja de 12 ou de 34 anos, idade suficiente para resistir àquele processo de sacrifício, de ter que caminhar junto com seu pai, juntos, subir o monte, levar a lenha, permitir ser amarrado, os pés e as mãos, e sofrer todo aquela circunstância que envolve a questão de um sacrifício, poderia ter resistido. Então, sempre nós ressaltamos, enfatizamos a parte de Abraão ser o homem de fé, mas esquecemos também o lado de Isaac. Se ele tinha 12 ou se ele tinha 34 anos, ele tinha idade suficiente para resistir. E nós não percebemos em nenhuma parte do texto uma resistência da parte de Isaac. A respeito da teologia do livro, é mostrado que Deus é o único e supremo monarca do universo e de seu povo. Está presente através de um forte monoteísmo que é justamente revelado, mostrado no livro do Gênesis. Deus ele é onipotente. Através de sua poderosa palavra, ele pode criar o que bem desejar. Deus é onisciente, sabe o esconderijo do casal lá no Éden. Sabe justamente, ou conhece justamente o fato que Sara riu secretamente lá dentro da tenda, como foi registrado no capítulo 28, versículo 16. Ele é extremamente sábio, criou o universo integrado, no qual todas as coisas demonstram perfeita eficiência segundo o uso e o propósito designado. Deus tem uma profunda misericórdia e amor por sua criação. Isto é evidente, principalmente no que se refere ao homem, obra-prima da criação. Deus não só criou o homem, mas providenciou-lhe tudo aquilo que ele precisava para sobreviver. Então, aqui nós temos os pontos principais da teologia encontrada no livro de Gênesis. Vamos chegar agora para o livro do Êxodo. Então, temos aqui a visão principal, o propósito principal, a estrutura, o caráter egípcio, os pontos importantes e a teologia do livro. Título do livro, de onde vem o termo Êxodo, Então vem justamente dos tradutores da Septuaginta, vem de dois vocábulos, uma preposição que é ex, sair para fora de, e o outro vocábulo que é rodos, que significa caminho.
da aglutinação desses termos, então nós temos exodos, que significa saída. Os hebreus, eles denominaram, seguindo o costume lá no Oriente Antigo, de utilizar as primeiras palavras da obra, servindo como título à obra. Então, nós temos aqui no hebraico, Ve'ele Shemot. E estes são os nomes, não é? Os nomes, por que nomes, né? Porque aqui está fazendo uma referência aos filhos de Jacó, de Rubens, né? De Levi, citados no capítulo 1 e versículo 1, fazendo referência ao capítulo 50 do Gênesis e versículo 26, quando justamente narra a morte de José, 110 anos, lá no Egito. E quando justamente os filhos de Jacó chegam ao Egito. Então aqui é uma referência justamente aos nomes dos filhos de Jacó. Propósito do livro. Então, percebemos logo no primeiro capítulo, versículo 1, que é uma continuação do livro do Gênesis. E estes são os nomes. Ve'ele Shemot. É um registro de um dos acontecimentos mais importantes da história do povo hebreu. Os especialistas na cultura judaica, eles defendem que o maior acontecimento para o povo hebreu é justamente a libertação, da escravidão do Egito. O livro mostra Deus como líder do povo de Israel e Moisés, seu servo, como intermediário na condução, na libertação, guiando o povo para a terra prometida. Estrutura do livro. As três principais divisões são as seguintes. Capítulo 1, versículo 18, libertação, onde surge uma das festividades mais importantes, chamadas no hebraico de Pessa, português Páscoa. Capítulo 19 a 24, nós temos a aliança, que já discutimos em aulas anteriores, de uma forma mais detalhada, né? Surge a questão da necessidade dos mandamentos. Capítulo 25 a 40, construção do tabernáculo, a rebelião, a construção do bezerro, né, de ouro, e outras propostas para estruturarmos o livro do Êxodo. Nós temos do Dr. Carlos Augusto Vailate. Ele menciona uma possibilidade de tentarmos estruturar a partir dos locais aonde o povo de Israel ele transitou, não é? E também de forma temática. Então, partindo da estrutura no aspecto geográfico, nós temos Israel no Egito, capítulo 1 até o capítulo 13 do Êxodo, capítulo 13 ao 18 nós temos Israel no deserto, e do capítulo 19 ao capítulo 40 nós temos Israel no Sinai. De forma temática, temos o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6 e versículo 1, a opressão no Egito. Capítulo 6, e o versículo 2, até o capítulo 15, versículo 21. Nós temos a libertação do Egito. Capítulo 15, versículo 22, ao capítulo 18,
E o versículo 27. O período de teste no deserto. Capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 24, versículo 18. Temos a aliança e a lei lá no Sinai. Capítulo 25, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 18. Como construir o tabernáculo. Capítulo 32, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 35. O bezerro de ouro e a renovação da aliança. O capítulo 35 até o capítulo 40. Nós temos a construção do tabernáculo. E Shekinah de Deus que vai envolver, vai preencher o tabernáculo. Você pode encontrar essa informação no livro As 10 Pragas e a Abertura do Mar, do Dr. Carlos Augusto Vailate. O comentarista Rashi, considerado o maior exegeta judaico da Idade Medieval, ele vai defender, estruturar pelas fases da escravidão e da libertação. De modo que a primeira fase é situada no capítulo 1 do Êxodo, versículo 8, que é dito que um novo faraó que não conheceu a José. Isso vai se estender até o versículo 12. A segunda fase seria capítulo 1, versículo 13 até o versículo 14. Vendo que esse grau de escravidão não refreava a proliferação dos israelitas, os egípcios escravizaram os israelitas com trabalhos árduos. Terceira fase, capítulo 1, versículo 15 ao capítulo 2, versículo 22. Na terceira fase, a ordem dada às parteiras para justamente matar as crianças do sexo masculino. Quarta fase, capítulo 2, versículo 23 ao capítulo 12 em diante. Moisés, tendo passado bom tempo em Midian, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram a Deus. Chegando aqui então nos pontos mais importantes, temos aqui o caráter egípcio do livro, onde vamos perceber a forte influência da cultura egípcia no contexto do Êxodo. A título de ilustração, poderíamos citar vários termos encontrados no Êxodo. O termo arca, o sexto, no capítulo 2, versículo 3, foi emprestado do egípcio. O vocábulo como piche ou betume, ainda no capítulo 2, versículo 3, também emprestado do egípcio. Ainda no capítulo 2, versículo 3, o termo rio vem do egípcio o Nilo. E a palavra faraó, capítulo 1, versículo 22 do Êxodo, é derivada do egípcio, que significa casa grande. Um ponto bastante interessante é sobre o endurecimento do coração de Faraó. E aí há discussões soteriológicas de várias correntes, arminiana ou calvinista, sobre a questão do livre-arbítrio e etc. Não iremos nos ater nesse ponto. Vamos tentar aqui levantar a seguinte questão. Se Deus desejava libertar o povo do Egito, como iria endurecer o coração de Faraó? De modo que o termo endurecer, o verbo endurecer,
ele aparece 20 vezes no livro do Êxodo. 12 vezes é o verbo rosak, que significa fortalecer. 6 vezes é o verbo kaved, que significa engrandecer. E 2 vezes o verbo kashá, que significa endurecer. Os rabinos, eles apresentam 7 teorias, sem termos espaço para tentar pormenorizá-las. Primeira teoria: Deus suprimiu o livre-arbítrio de Faraó em função dos vários pecados cometidos por ele e que era necessário ele ser punido por esses pecados. Segunda teoria: Faraó teve várias oportunidades, porém chegou a esgotar a paciência de Deus. Terceira teoria: Faraó ele era idólatra e dessa forma ele não conseguiria se arrepender porque não acreditava em Deus. Quem defende esse ponto de vista, por exemplo, é o comentarista Arash. Quarta teoria: Deus não interferiu na maneira de Faraó escolher. Quinta teoria: a forma naturalmente de Deus agir faz com que o pecador endureça o coração. Sexta teoria: é apenas uma figura de linguagem para dizer que Deus está no controle de todas as situações. Sétima teoria: Deus fortaleceu o coração ou o ânimo de Faraó para compensar o seu abatimento, não é, das 10 pragas, para não interferir no seu livre arbítrio, não é? Bem, ainda temos a proposta vinda da arqueologia. Então, a arqueologia ela vai mostrar a chamada pesagem do coração. A pessoa morria, era embalsamada, não é? Embalsamada, e era levada para a sala de julgamento para ser julgada. Temos aqui a balança desse papiro, desse desenho do papiro. Colocava o coração de um lado e a pena de Maate, que era a deusa da verdade, do outro lado. E o coração do falecido teria que negar os seus pecados. O defunto teria, através do coração, que negar os pecados cometidos. Onde era lido uma lista de 42 tipos de pecados e o coração do falecido teria que negar. Essa lista de pecados chamava-se confissão negativa. De modo que, se o coração não conseguisse, de fato, ser exitoso nas suas afirmações, o coração ele era elevado na escala de julgamento, levando à condenação e à destruição. Se ele conseguisse convencer na escala de julgamento, ele era reconhecido como um puro inocente, herdaria a vida eterna e a recompensa. Os sacerdotes desenvolveram uma forma para que o coração de carne, sensível, fosse substituído pelos chamados escaravelhos, feitos de pedra em formato de coração e posto em cima ou dentro do peito do falecido, da múmia. E na sala de julgamento, o coração de pedra, insensível, não podia justamente falar nada, o silêncio levaria o falecido a ser absolvido e reconhecido como puro e inocente, herdando a vida eterna. No sentido teológico,
faraó representava um Deus para o seu povo, que trazia esperança de salvação. Com o seu coração endurecido, a esperança seria transformada em condenação e destruição. Esse é o aspecto teológico, ou arqueológico, aqui apresentado, né? Um outro ponto interessante é com relação à quantidade de pessoas que saíram do Êxodo, não é? 215 anos, 400 anos que o povo viveu no Egito. Se foram 70 pessoas que chegaram, que entraram no Egito. Como chegar ao quantitativo de 600 mil pessoas? Aqui estamos falando de homens de idade militar, sem contar com crianças e mulheres, nem tampouco as pessoas idosas. Se elevarmos aqui este número para 600 mil vezes 4, teríamos aproximadamente 2.000.400.000 pessoas. É uma quantidade muito grande. Sem falar do misto de pessoas que chegou a acompanhar também os hebreus. Então, os especialistas, eles discutem, não há uma unanimidade, que o termo Eleph possui vários significados, dependendo do contexto, né? Ele pode significar líder, poderá significar clã, grupo, subgrupo de uma tribo. É mencionado no primeiro livro do Reis, capítulo 20, versículo 30, quando é dito que uma muralha caiu na cidade de Afec e que matou 27.000. Então, que muralha foi esta? Então, alguns especialistas defendem que seria melhor ter sido traduzido aí por líderes. Aqui nós temos a deusa Maat, né, que é a deusa da verdade. Na teologia do livro, né, temos uma manifestação, uma revelação plena do nome de Deus, Yahvé. Isso é mostrado em vários contextos do livro. O nome indica o ser, né, que atuará em nome de Israel. O livro do Êxodo também exala o poder do Senhor através das pragas. As pragas atestam justamente três fatos. Primeiro, a falsidade, né, de todos os deuses egípcios. O rio era uma divindade, a terra era uma divindade, os animais eram divindades, né, dos animais. Segundo, a revelação de que somente Yahvé é o verdadeiro e poderoso Deus, que as pragas irão atestar. E terceiro, que Yahvé não é Deus apenas na terra do Egito, mas em toda a terra, não é um Deus limitado. Ok? Muito bem. Obrigado.